Olá, sejam muito bem-vindos ao mundo dos insetos. Você está animado para mais uma Escola Cristã de Férias? Porque eu estou super animada. Eu estou aqui hoje nesse cenário lindo que vai ser o tema desse ano. E agora eu quero convidar você para conhecer um pouquinho do que nós planejamos aqui como sugestão. Lembre-se sempre que é uma sugestão e você aí na sua igreja tenho certeza que vai conseguir fazer algo bem legal, bem bonito, criativo para chamar a atenção das nossas crianças. Aqui nesse cenário nós destacamos os principais insetos, ou seja, aqueles com os quais nós vamos estar trabalhando a semana toda. E eu vou apresentá-los para vocês agora. Aqui nós temos a abelha, o nosso vagalume, as nossas borboletas, a pequena formiguinha e também o nosso cupim. Esses são os insetos principais. Antes de entrar aqui, as crianças serão recebidas na estação do abraço. Ali elas serão acolhidas, vão receber o crachá, vão receber a identificação para a sua equipe, algo que você preparou ali para dividir essas equipes. Ah, não se esqueça de colocar um nome bem criativo para as equipes das crianças. Pode chamar o nome dos insetos, joaninha, borboleta, do jeito que você quiser. Lembre-se de identificá-las e, se você puder, crie também uma bandeira para que essa equipe, onde ela esteja também com a bandeira da sua equipe. Logo depois de recebidas, elas vão entrar aqui nesse espaço que é o salão principal, que geralmente é a nave da igreja. Mas se você estiver fazendo em outro espaço, escolha o maior espaço, porque é aqui que você vai receber todas as crianças. Como aqui é o primeiro lugar, geralmente os pais que vão deixar as crianças para a Escola Cristã de Férias também costumam participar desse momento. Então, acolha, faça um louvor animado. Ah, daqui a pouco a gente vai conhecer a música tema. Mas aqui também acontece a entrada das bandeiras. Esse é um momento solene da Escola Cristã de Férias, então não deixe de fazer. Tem música tema, tem voto, tem Bíblia. Vamos conhecer um pouquinho? A primeira bandeira que entra é a bandeira do país. No nosso caso, a bandeira do Brasil. Então escolha sempre uma criança para entrar com essa bandeira. A bandeira, como as outras, também tem uma música especial para a entrada dela. Faça com que as crianças fiquem de pé, faça posição reverente para a entrada da bandeira e depois para os votos. A segunda bandeira é a bandeira da nossa Escola Cristã de Férias. Então não se esqueçam de passar a música enquanto a criança entra. E se você tiver aí também a bandeira do Ministério da Criança ou do estado que você mora, você também pode fazer a entrada nesse momento. Depois da entrada das bandeiras, nós temos a entrada da Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Também teremos uma música especial para esse momento. Depois de entrada todas as bandeiras, as Bíblias, elas ficam lá na frente. Escolha uma posição nesse salão principal, deixe as bandeiras ali e a Bíblia também. E lembre-se que elas entram no começo de cada dia, mas elas precisam também sair a cada dia. Escolha crianças diferentes, elas amam participar desse momento e você assim dará oportunidade para todas. Não se esqueça que junto com a entrada das bandeiras e da Bíblia, entra também o voto. Então entra a bandeira com a sua música, o voto logo em seguida. A gente para um pouquinho, repete os votos que estão aqui. Não se preocupe porque está tudo no manual. Então nós vamos fazer o voto no momento da bandeira do Brasil, também o voto na bandeira da Escola Cristã de Férias e, por último, o voto à Bíblia. Nesse momento, faça posição de voto e leia e faça com que as crianças também repitam.
Nesse momento, aqui no salão principal, também vamos fazer o louvor. Então escolha músicas bem animadas, músicas que têm a ver com o tema, o mundo dos insetos, para que as crianças gravem a mensagem que nós queremos passar na cabeça e também no coração. Agora eu quero apresentar para vocês a música tema. Então eu vou convidar você que está aí assistindo a ficar de pé e fazer junto comigo. Vamos lá? Posso na Bíblia encontrar pessoas tão legais, com a natureza dá pra comparar. São personagens tão incríveis, tão especiais, como insetos no seu próprio habitat. O patriarca Jacó lembra louvar Deus, por uma herança ele se camuflou. E como a borboleta que já foi lagarta, o grande Paulo sua vida mudou. Posso na Bíblia encontrar pessoas tão legais, com a natureza dá pra comparar. São personagens tão incríveis, tão especiais, como insetos no seu próprio habitat. A menininha cativa lembra um vagalume, a sua luz pra ajudar ela usou. E como a formiguinha tão laboriosa, lá no Egito José se destacou. Posso na Bíblia encontrar pessoas tão legais, com a natureza dá pra comparar. São personagens tão incríveis, tão especiais, como insetos no seu próprio habitat. Eu também quero ser um servo de Deus, como um inseto alegre a trabalhar. Quem sabe uma joaninha, ou quem sabe ainda um grilo para em todo tempo cantar. Posso na Bíblia encontrar pessoas tão legais, com a natureza dá pra comparar. São personagens tão incríveis, tão especiais, como insetos no seu próprio habitat. Como insetos no seu próprio habitat. E aí, gostaram da música tema? Aprenderam gestos? Se não deu para aprender, volta aí o vídeo, treine para você ensinar para as crianças. Com certeza, com gestos, elas vão aprender mais e vão sair da Escola Cristã de Férias com essa música gravadinha. Ah, e lembre-se também que você pode escolher outras músicas para esse louvor. E eu quero deixar a sugestão da música Certas Lições. Então vamos deixar o link aqui embaixo para você procurar e também ensaiar para fazer um belo louvor com as crianças. Ainda aqui no salão principal, nós temos um momento muito importante. Nós vamos lembrar as crianças todos os dias do ponto bíblico e também do verso do dia. Então esteja sempre com a Bíblia na mão para falar com as crianças. E lembre-se, esse verso será repetido a cada centro que ela participar. Para o verso do dia, escolha uma dinâmica a cada dia. As crianças podem sussurrar num dia, no outro dar pulinhos, e aí você vai criando formas para que elas decorem mais fácil esse verso. E antes, você pode chamar a atenção dessas crianças dizendo assim: o que vocês me dizem? E as crianças devem fazer zoom, imitando um inseto. Que tal? Vai ser legal, né? Mas ainda não acabou. No salão principal teremos uma encenação, uma história bem legal e divertida que as crianças sempre amam. Teremos a participação do Zé Grilo e o Minhoquinha. Ai, 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 isso vai ser divertido, né? Esse momento vai acontecer todos os dias, na abertura e também no encerramento. Na abertura de cada dia, Zé Grilo e Minhoquinha darão uma abertura ao inseto do dia, porque eles são pesquisadores. Mas escuta, eles são pesquisadores um tanto quanto atrapalhados, que estão aprendendo ainda os insetos e vão aprender junto com as crianças. Já no encerramento, eles vão retomar o conteúdo com as crianças, fazer perguntas e saber se eles realmente aprenderam
sobre os ensinamentos da Bíblia e também o que eles aprenderam no Centro da Natureza. Vai ser muito divertido, então separem aí 2 pessoas bem dinâmicas, falantes, para que façam esse momento com as crianças. Prepare também uma roupa especial para eles. Eles são pesquisadores, então você pode colocar um jaleco branco, talvez um chapéuzinho neles. Lembre-se da lupa, porque eles vão estar procurando insetos. E também pode ser algo bem divertido. Que tal assim um chapéu com alguns insetos colados ou mesmo no jaleco? Vai ficar muito legal. E aí, você ficou curiosa para conhecer esses personagens? Então vamos conhecer um deles? Seja bem-vindo, Zé Grilo! Sejam bem-vindos ao Centro de Evidências Bíblicas. Eu nem preciso falar com vocês da importância desse centro, né? Aqui as crianças vão aprender mais sobre a Palavra de Deus e nós vamos comparar a cada dia um personagem da Bíblia com um inseto que estamos estudando. Tenha sempre em mente que as crianças que você estará recebendo, na sua grande maioria, não são crianças da igreja. Afinal, a Escola Cristã de Férias é um projeto missionário. Você precisa fazer com que as crianças conheçam essas histórias de uma forma dinâmica, divertida. Então convide algumas pessoas para se vestirem como os personagens. Tem ali algumas roupas da época de Jesus para estar encenando com as crianças. Convide uma pessoa bem animada para estar à frente desse centro contando as histórias. Jamais leia as histórias, sempre contadas. Estude, se prepare. Leia na Bíblia, também no Espírito de Profecia, cada história, para você estar bem preparado para esse momento. Convide os adolescentes, os juvenis, para serem esses personagens, eles amam participar e vai ficar muito legal. Lembre-se que no manual está tudo bem explicadinho para te ajudar. Não tem desculpa, viu? O primeiro dia nós vamos falar sobre Paulo. E será que você consegue adivinhar que inseto que ele foi comparado? Você acertou. Foi comparado a borboleta, pela sua transformação. Paulo, que era Saulo e perseguia os cristãos, agora é Paulo e é um pregador, um missionário da palavra de Deus. Separe alguns elementos para contar a história. Aqui nós temos espada para contar a história. Nós temos aqui também uma venda, algo bem simples que vocês conseguem separar aí. Um cavalo, porque ele perseguia os cristãos com um cavalo. Então pode ser um cavalinho assim simples como esse, ou um cavalinho de pelúcia que você tem aí. E tenha também uma roupa de soldado. Olha só, essa daqui é bem bonita, comprada já pronta, mas você pode confeccionar a sua própria roupa. Lembre-se sempre de trazer elementos do dia do personagem. Você pode ter um cenário fixo, mas a cada dia vai acrescentando alguns elementos. No segundo dia, vamos falar sobre José. E claro, ele foi comparado à formiga. José, um grande trabalhador no Egito. A encenação vai contar a história dele desde menino. Vamos falar para as crianças sobre a capa que ele ganhou do seu pai e também sobre o ciúme dos seus irmãos. Também vamos contar porque ele foi preso e como ele virou governador lá no Egito. Aqui eu separei alguns elementos que você pode ter no segundo dia para falar de José. Claro, aqui nós temos a capa colorida, você pode fazer aí uma capa bem bonita para esse momento. O trigo para representar ali os sonhos de José, uma coroa para mostrar quando ele se tornou governador lá no Egito. Aqui embaixo eu tenho uma corda, porque lembram que José foi vendido pelos seus próprios irmãos. As crianças amam essa história, então capriche. No terceiro dia vamos falar sobre o filho do fazendeiro.
Eliseu. Eliseu foi comparado com as abelhas por ser organizado e servir o tempo todo. Ele estava sempre trabalhando. Ressalte às crianças a importância de ser um bom ajudador. Eliseu ajudava os seus pais desde pequeno. Serviu bondosamente a Elias e Deus o convidou para continuar, para substituí-lo nessa missão. E para Eliseu, nós vamos separar alguns elementos que lembrem a fazenda. Olha que fofurinha a gente tem aqui, esse galo, alguns elementos aqui de fazenda, um cavalo, o que você tiver aí na sua igreja, você pode separar para esse dia. Mas não esqueça de algo muito importante, a capa de Elias, que ele ganhou, que ele recebeu, e também nós temos aqui algo bem precioso, que é o machado, que também vai entrar nessa encenação. No quarto dia, vamos falar sobre Gideão. Gideão foi comparado com os cupins, porque assim como eles, ele trabalhou em equipe e sem se esquecer da ajuda principal de Deus. Também vamos contar para as crianças como ele provou Deus para ter certeza que era escolhido para aquele trabalho. Para finalizar essa história, vamos mostrar para as crianças que com a ajuda de Deus e da sua equipe, ele venceu a guerra. Aqui nós temos alguns elementos importantes para essa história de Gideão. Nós temos aqui a uva, porque Gideão se escondeu no lagar, onde era feito o suco de uva nos tempos antigos. Temos aqui também o novelo que ele usou para testar Deus. Claro que não poderia faltar a roupa de anjo, então prepare alguém para ser o anjo que vai conversar com Gideão. E no final da história, a gente vai precisar da corneta que Gideão usou. E para finalizar, nós temos a tocha. Chegamos ao último dia do nosso Centro de Evidências Bíblicas. Vamos contar hoje a história da menina cativa, que foi comparada com um vagalume. A menina cativa deixou a sua luz brilhar e através dela, Naamã também conheceu a Jesus. Vamos focar para as crianças que precisamos brilhar, assim como o vagalume, como a menina cativa, a nossa vida deve refletir o amor de Deus. Para ilustrar essa história, preparamos alguns objetos. Um cavalinho, já que Naamã foi procurar o profeta com a sua carruagem. Temos aqui também um tecido azul e marrom para fazermos o rio onde Naamã mergulhou para ser curado. Aliás, lembram que eles estavam com lepra? Então você pode ter aí alguma coisa para mencionar esses machucados, as manchinhas nele, tá bom? Também temos aqui os elementos que a menina cativa usava, os objetos. Um espanador, você também pode ter uma vassoura, paninhos, né, de limpeza. Lembre-se de vestir uma menina para fazer essa personagem. Use roupas bíblicas sempre em todas as histórias. Lembre-se sempre de contar a história de uma forma dinâmica. Como já falei lá no começo do vídeo, nunca leia a história, entenda e conte para as crianças. Mas não se esqueça que todos os dias nós vamos estar reforçando com as crianças, em cada centro, o ponto bíblico e o verso para decorar. É muito importante que as crianças decorem esse verso todos os dias e no final da nossa Escola Cristã de Férias, ela terá decorado todos os 5 versos. E para que esses versos façam sentido, você precisa caprichar aqui no Centro de Evidências da Bíblia. Contamos com vocês. O louva-a-Deus está saltando, as abelhas estão zumbindo e cada inseto está chiando. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Aprendizagem da Natureza. Aqui é o mundo do pesquisador, onde as crianças vão conhecer a fundo
cada inseto. Então caprichem na decoração desse centro, trazendo vários elementos da natureza. Aqui nós colocamos alguns exemplos e você pode ver que você pode usar todos os tipos de materiais. Então a gente tem bichinho de plástico, bichinho de biscuit, esse cupinzeiro feito de argila. Olha, gente, que legal, ele ficou muito real e você pode estar fazendo aí também no seu centro da natureza. Você pode estar fazendo um formigueiro, tem orientações no manual para isso. Você pode estar criando um borboletário, por que não? Quanto mais elementos você trouxer para esse centro, mais real será essa pesquisa para as crianças. Se você, a sua igreja é perto de alguma escola, ou você conhece alguém que trabalha em alguma escola que possa te emprestar talvez um microscópio, outros elementos assim, vai ficar bem bacana e as crianças vão amar. Além do material que vocês estão vendo aqui, também tem insetos feitos de materiais bem simples. Olha aqui que gracinha, borboleta feita de EVA e um cupim. Então vocês podem usar vários tipos de materiais. Essa daqui, por exemplo, foi comprada pronta. Ou você pode imprimir, recortar, colar num papel mais durinho, também vai dar super certo. E que tal colocar em cada sala um enfeite de porta? Olha que gracinha esse daqui, muito fácil de fazer e você pode colocar aqui os insetos que nós estamos estudando. Então, além do centro de aprendizagem da natureza, você pode colocar em todas as outras salas. Já que aqui é o mundo do pesquisador, que tal você vestir a pessoa que está responsável por esse centro de pesquisador, com um jaleco, com a lupa, né? Olha só, a gente tem uma lupa aqui. Então, a pessoa que está ali vai ser um pesquisador mostrando para as crianças. E se você puder, ainda mais, ter um jaleco para cada criança, ia ser demais, hein? Ia ficar muito legal. Cada uma delas seriam ali aprendizes de pesquisador. Elas vão amar. Todas as informações que você precisa sobre os insetos estudados estão no nosso manual. Mas você também pode usar outros recursos, como vídeos, documentários, para que fique mais profundo esse estudo. Então se prepare com antecedência, estude bem sobre cada inseto e passe isso de uma forma bem didática para as crianças. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Aprendizagem Culinária Kids. Esse centro é uma delícia, as crianças amam. É um centro muito aguardado por elas. Então aqui nós vamos fazer várias comidinhas, lembrando sempre, gente, deve ser comidas saudáveis. É o momento que a gente tem para mostrar, apresentar para as crianças novos alimentos, sempre reforçando a alimentação saudável. Aqui nós vamos apresentar para vocês alguns pratos divertidos. No manual nós temos algumas outras receitinhas também, mas você pode e deve se preocupar com um lanchinho completo para as crianças. Ou seja, se o lanchinho principal, se o prato divertido é de frutas, tenha também um sanduichinho para as crianças. Faça um patezinho para as crianças passarem no pão, tenha o suquinho. Agora, se é o contrário, se você fez um sanduíche, não se esqueça também de completar com uma fruta e sempre com um suquinho para as crianças. Esse momento é muito especial e você pode estar fazendo chapéu de cozinheiro para as crianças, colocando avental e cuidando sempre da higiene. Peça para as crianças lavarem as mãos antes de chegar lá no centro de culinária e você também se preocupe com o uso de touca, máscara, luvas, para a gente fazer uma culinária linda, divertida, saudável e gostosa. Antes de mostrar os pratos, eu quero que vocês observem os elementos que nós trouxemos aqui. Então faça uma decoração bem caprichada, traga os elementos de frutas, cestas, o que você tiver na sua igreja. Mas não se esqueça, estamos no mundo dos insetos, então eles são bem-vindos na cozinha. Claro, né, gente? De brincadeirinha. E agora vamos conhecer os nossos pratos divertidos? Para começar, vamos falar um pouquinho dessa borboleta. As asas foram feitas de
pão, então sempre escolha um pão integral para as crianças e você tem a oportunidade aqui de rechear essas asas com algum patezinho da sua preferência. Aqui você coloca pedacinhos de cenoura, aqui eu tenho 2 pedacinhos de cenoura e as anteninhas também foram feitas de cenoura. Você pode usar azeitonas recheadas para estar decorando as asas da borboleta. Olha como fica bonitinha a nossa borboleta. Já a lagarta foi feita de uva com palitinho de churrasco. E só para enfeitar, a gente tem uma folhinha aqui de alface. Ficou muito fofo esse prato, não ficou? Agora vamos conhecer o nosso próximo prato. Vamos falar das abelhas e para essa culinária preparamos uma colmeia feita de banana. Aqui o tronco da árvore é feito de casca de pão, mas você pode usar o que você quiser. Lembre-se de colocar uma folhinha para representar as folhas da árvore. E para deixar ainda mais saboroso esse prato, essa colmeia de abelha, o que está faltando é um delicioso mel. Ai, gente, já deu água na boca. Tenho certeza que as crianças vão amar. E agora vamos para o nosso outro prato. Dessa vez a gente vai falar sobre o cupim. E preparamos aqui mais uma vez um sanduíche para as crianças. Em cima desse sanduíche a gente tem aqui uva passas com perninhas de salsinha, representando o cupim ainda com as suas perninhas. Mas, como a gente sabe que depois ele cria asas, a gente vai colocar asinhas de uva verde para ficar assim bem charmoso e claro, né, gente, bem saboroso. Vocês acham que as crianças não vão amar fazer esses pratos? Olha só que bonitinho. E está pronto o nosso cupinzeiro e ficou com certeza delicioso. Além desses pratos, eu quero te apresentar mais 2 sugestões. No dia da formiga, a gente tem uma deliciosa formiga feita de azeitonas pretas. Essa formiga está carregando um enorme sanduíche e aí você pode recheá-lo com a sua preferência, lembrando que a gente vai sempre optar por alimentos saudáveis. Ah, e as perninhas delas são feitas de ameixa ou até uva passas, também vai ficar bem legal. Por último, eu quero te dar a sugestão para o dia do vagalume. Vagalume foi feito com uvas verdes e uvas pretas, mas você também pode enfeitar o prato colocando estrelinhas feitas de carambola e uma lua, que pode ser feita com queijo ou com melão. Para que as crianças montem e se divirtam com esses pratos, sempre com antecedência, já preparem tudo o que elas vão usar. Elas vão sentar apenas para fazer a montagem dos pratos e, claro, né, saboreá-lo. A gente sabe que o nosso tempo ali na culinária é rapidinho, é curto, então a gente precisa ter tudo bem preparado, prontinho para as nossas crianças. Tenho certeza que as crianças não vão esquecer os momentos que vão passar na Culinária Kids. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Aprendizagem das Artes Manuais. Aqui as crianças colocarão a mão na massa e vão se divertir e aprender fazendo artesanatos. No manual nós temos várias sugestões para vocês. Aqui eu trouxe algumas sugestões de artesanato que remetem a jogos, ou seja, as crianças vão produzir o artesanato, vão aprender sobre o inseto e ainda vão levar para casa joguinhos para brincar com os amigos e com as suas famílias. Antes de mostrar os artesanatos para vocês, eu quero que vocês deem uma olhada mais uma vez no que a gente preparou para a decoração desse centro. Sempre capriche na decoração do centro. Como a gente vai estar falando de artes manuais, coloque elementos que lembrem isso. Lápis coloridos, baldinho com
canetinhas, giz de cera para decorar esse lugar. Você também pode colocar quadros com insetos, tudo que lembre arte. Olhem só essa florzinha que nós fizemos com papel e palito de picolé. As crianças vão amar. Ela assim fechadinha e quando abre, olha que gracinha. Você pode usar com as crianças ou pode fazer e usar na decoração. Agora vamos às sugestões de artesanato. Aqui é um jogo da velha, todo confeccionado em EVA, com cordão. Você pode usar corda, barbante para demarcar. Nós usamos aqui EVA para fazer as lagartas e a borboleta. Estão lembrando que no primeiro dia vamos falar sobre a borboleta? Pois é. E aqui as crianças vão se divertir com aquele tradicional jogo da velha. Olha que legal. Você mais uma vez vai deixar esses materiais pré-prontos para que as crianças façam o acabamento, montem os jogos. É muito importante, gente, que eles sejam rápidos de fazer, porque o artesanato tem um tempo limitado, mas também não pode ser tão fácil, porque as crianças não gostam. Então, mantenha aí o equilíbrio na hora de pensar em que artesanato você vai levar para as crianças. Vocês sabiam que a abelha tem uma memória incrível? Pois é. Então, para o Dia das Abelhas, a gente preparou o quê? Um jogo da memória. Um jogo bem simples de confeccionar. Vou mostrar aqui para vocês as pecinhas já prontas, feitas com EVA, impresso em papel adesivo. Mas também você pode estar utilizando a cola. Claro que a gente já pensou em deixar para vocês separado todas as imagens. Então, se você quiser usar essas imagens, é só imprimir. Mas fique bem à vontade para usar outras imagens, se preferir. Aqui a placa de EVA, um pouquinho mais grosso do que o comum, para dar mais sustentação aqui ao jogo. Tenho certeza que as crianças vão amar brincar com esse jogo em casa e com seus amigos. Para a nossa trabalhadora formiga, nós preparamos um labirinto. Olha só, as crianças vão montar um labirinto feito com rolo de papel toalha, rolo de papel alumínio, o que você preferir. Claro, mais uma vez, vocês vão receber a imagem e as crianças poderão pintar a imagem do jeito que elas gostarem mais, para depois esse material ser colado aqui. Para a formiguinha andar aqui por esse labirinto, você vai colocar um plástico resistente e fazer um desenho de uma formiguinha, colando ele aqui atrás com uma fita transparente. Aí é só se divertir. A formiguinha vai procurar andar aqui por esse labirinto todinho até encontrar a comidinha que está bem aqui em cima. Para o cupim, preparamos também um labirinto, mas um pouquinho diferente. Aqui você vai usar materiais como palito de churrasco, corda, palito de picolé ou até mesmo pequenos galhos de árvore. Qualquer coisa aqui para que faça a bolinha andar por esse labirinto. Ganha aquele que conseguir chegar lá em cima. Por último, e não menos importante, nós vamos falar sobre o vagalume. E para esse dia vamos preparar o pote da calma. Ou seja, é um pote onde nós vamos colocar glitter, purpurina, alguns elementos brilhantes, tinta que brilha no escuro, para estar confeccionando esse pote. Uma outra opção também é a gente estar usando esse tipo de pisca-pisca. Você escolhe o que é mais adequado para a sua realidade, para a realidade da sua igreja, e mãos à obra. As crianças vão amar participar desse centro. Para que as crianças tenham um lugar para colocar o artesanato confeccionado naquele dia, você pode confeccionar uma linda bolsinha como essa daqui. Olha que bonitinha. Essa daqui foi feita de tecido cru, com feltro para fazer o bolsinho, e os
Insetos são botões, mas você pode fazer de outros materiais, até de EVA. Use a criatividade, encante as crianças em mais um centro da Escola Cristã de Férias, o mundo dos insetos. Sejam muito bem-vindos aos jogos e às brincadeiras do mundo dos insetos. É aqui que as crianças vão se divertir pra valer. Mas olha só, não é de qualquer jeito. São brincadeiras dirigidas e combinadas com tudo mais que elas estão aprendendo. Ou seja, com o inseto do dia e também com a história bíblica. A cada dia que ela chegar nesse centro, repita com ela o verso para decorar, o ponto bíblico e também a história que elas estão aprendendo. Todas as brincadeiras desse centro estão no manual, mas você também pode escolher a sua brincadeira preferida, desde que tenha a ver com o tema do dia. Preste bem atenção nisso. Escolha adolescentes, juvenis, para te ajudar nesse momento. Organize todos os materiais necessários para que as atividades ocorram sem nenhum problema. Evite brincadeiras que as crianças possam se machucar. Escolha um lugar amplo para estar fazendo essas brincadeiras. Se você vai fazer numa escola, escolha a quadra. Se você está fazendo na igreja, um pátio, um lugar que as crianças possam realmente soltar a energia, brincar e aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão gostoso. Evite gritar com as crianças. Eu sei que nesse espaço amplo elas vão se dispersar facilmente. Então, use o seu apito para chamar a atenção delas. Agora é com vocês. Chegamos ao encerramento do mundo dos insetos. Nesse momento, você vai fazer com as crianças uma apresentação para os pais. Então, você escolha o melhor dia, geralmente no sábado, depois que se encerra a Escola Cristã de Férias. Você pode fazer isso num programa, num lindo programa de JA na igreja. A igreja é o melhor lugar para fazer esse encerramento, porque é o momento de você convidar todas as famílias das crianças que participaram para estarem ali. Lembrem-se, os pais gostam de ver os filhos lá na frente. Traga as crianças para apresentar o que elas aprenderam. Faça um programa dinâmico, alegre. Cante a música tema com as crianças. Elas aprenderam os gestos durante os 5 dias e agora é o momento que elas podem apresentar não só a música tema, como também o louvor que elas aprenderam lá. Se possível, vista as crianças de insetos. Tem várias fantasias legais na internet, feitas até com papel, que você pode estar confeccionando para as crianças ou deixar à vontade para que os pais confeccionem essas fantasias para os seus filhos. Vai ficar muito lindo lá na frente, borboletas, formigas, cupins, louva-a-Deus, vai ser uma grande festa. Também lembre-se que é importante, após o encerramento, após esse programa, ter uma confraternização, um lanchinho para ser servido para os pais, para as crianças, para os visitantes. Esse é um momento de confraternização, onde você terá a oportunidade de estreitar esse laço com as famílias, que você começou ali com as crianças na Escola Cristã de Férias. Não se esqueça também de convidá-los para os programas da igreja, para os aventureiros, desbravadores e todos os eventos. Lembre-se que lá no começo você fez uma inscrição? Pois é, tenha essa inscrição em mãos e não se esqueçam dos amigos que você fez nessa Escola Cristã de Férias, o mundo dos insetos. Eu desejo a vocês uma ótima Escola Cristã de Férias, um programa muito abençoado. Lembre-se que aqui nós demos algumas dicas, mas que você vai adaptar de acordo com a sua realidade e a sua criatividade. Um grande beijo, tchau!